Um incidente inacreditável no norte catarinense. Criança morre após ser esquecida pela mãe dentro de carro em Joinville. Turismo de caça no Médio Vale. 5 pessoas são presas em operação contra a caça ilegal de animais silvestres em Rio dos Cedros. Eleições 2024. Entenda como funciona a eleição para vereadores, onde nem sempre os mais votados são eleitos. O próximo verão na mira dos donos de bares e restaurantes. Evento na capital promove palestras e painéis para discutir temas relativos ao setor. Seriado brasileiro. Em jogo atrasado, Criciúma derrota o Grêmio fora de casa e se afasta da zona do rebaixamento. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com um caso inacreditável e muito triste ocorrido em Joinville, no norte do estado. Uma mãe esqueceu o filho dentro do carro por um dia inteiro e foi trabalhar. Resultado, a criança morreu. O repórter William Tenório traz agora os detalhes dessa história. Olá, Rodrigo. Essa tragédia aconteceu ontem no início da noite em um bairro na zona leste aqui de Joinville. A mãe da criança de apenas 3 anos de idade relatou aos policiais que atenderam a ocorrência que era a rotina do pai da criança levar ela para a creche todas as manhãs. Ontem, a mãe ficou com essa responsabilidade. Colocou a criança no carro, mas acabou esquecendo e foi diretamente para o trabalho. No fim do dia, a mãe foi até a creche para pegar a criança, mas foi informada de que a criança não estava lá. Foi nesse momento que a mãe percebeu que havia deixado a criança no carro. Ela foi encontrada já desacordada. Eu conversei hoje à tarde com o delegado Rafael Ross, que deu mais detalhes sobre o inquérito policial instaurado. Infelizmente foi uma fatalidade, ela acabou esquecendo a criança dentro do carro. Entretanto, a própria legislação penal prevê que, nesses casos, o abalo psíquico, emocional e duradouro, da autora é tão intenso que a sanção penal se torna desnecessária, extinguindo a própria punibilidade da situação. Ontem, aqui em Joinville, as temperaturas chegaram próximas aos 30 graus. Um bombeiro civil que passava pelo local até tentou reanimar a criança, que chegou a ser conduzida até o hospital regional, mas infelizmente já estava morta. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. 2 pessoas foram presas nesta quinta-feira, acusadas de envolvimento no vazamento de informações sigilosas de uma operação da Polícia Civil. A ação ocorreu no dia 20 de agosto. Os alvos da ação foram uma mulher de 21 anos de idade e um homem que já estava no sistema prisional catarinense. De acordo com a Polícia Civil, a dupla recrutou e auxiliou a ex-estagiária do Tribunal de Justiça do Estado, de 23 anos, presa no dia 20 de agosto, após acessar mais de 25 vezes os dados da segunda fase da Operação Tio Patinhas, que acabou frustrada pela ação da jovem. Na época, 72 ordens seriam cumpridas, mas apenas 5 pessoas foram localizadas. Os policiais também apreenderam celulares e anotações para a continuidade das investigações. Até o momento, 4 pessoas foram presas. As informações eram vazadas para uma facção criminosa que atua em Santa Catarina. A polícia apura a participação de um 5º envolvido no esquema. Em Rio dos Cedros, no Médio Vale do Itajaí, as polícias militar, ambiental e civil cumpriram mandados de busca e apreensão contra envolvidos no chamado turismo de caça, prática que é crime ambiental. 5 pessoas foram detidas. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra um grupo de moradores da cidade acusado de caça ilegal de animais silvestres e de turismo de caça, quando outras pessoas são convidadas a fazer a mesma coisa. 5 pessoas foram presas com armas de fogo sem registro. Foram apreendidos 50 quilos de animais abatidos, 7 bicos de tucanos, 13 celulares, 25 espingardas e outras armas, armadilhas, coleiras para cães de caça, rádios comunicadores, lunetas, cerca de 900 munições e outros objetos. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, porte ilegal de arma e caça. E o Procon, em conjunto com a Polícia Civil, deflagrou uma operação para retirar do mercado um brinquedo que feriu uma criança aqui em Florianópolis. É a chamada pulseira bate-enrola.
A operação segue até amanhã em todo o estado para tirar de circulação as pulseiras bate-enrola, um artigo de festa que acabou comercializado também como brinquedo infantil. Além da Polícia Civil, os PROCONs municipais e o Imetro de Santa Catarina dão apoio à ação. A operação foi desencadeada para dar mais segurança aos consumidores, principalmente pela proximidade do Dia das Crianças. Uma mãe de Florianópolis divulgou nas redes sociais que o filho teve a boca cortada por uma pulseira dessas. Além do risco efetivo às crianças, o item não apresenta as especificações obrigatórias no rótulo ou informações sobre os cuidados necessários. Constatamos que esse material, em que pese ser classificado um material para festas e por isso há uma regulamentação específica para isso, ele não é recomendado e realmente causa perigo. Após a conclusão da operação, os produtos ficarão retidos nas próprias lojas até a readequação do artigo de festa. O que o PROCON estadual objetiva? Que essa pulseira seja retirada de circulação no Brasil. Nós estaremos tomando as providências nesse sentido, encaminhando ao Ministério Público para que também faça essas providências para acessar a venda pela internet e nós estaremos atuando em campo em todo o estado de Santa Catarina. A seguir por aqui, a política é o destaque com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, há poucos dias da eleição municipal, nossos repórteres mostram como funciona o sistema proporcional de votação, que determina os vereadores que vão ser eleitos em 6 de outubro. Os detalhes, logo após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta para destacar as eleições 2024 aqui no Band Cidade. Dia 6 de outubro, os eleitores vão escolher prefeitos e vereadores para os municípios brasileiros. Para prefeito é fácil, quem faz mais votos ganha. Mas para os vereadores isso nem sempre acontece. A razão é que a eleição para as câmaras municipais, assim como para a Câmara dos Deputados e para as assembleias legislativas, é proporcional. Entenda agora com o repórter Ronaldo Penedo. Há menos de 10 dias para as eleições, muitas dúvidas ainda pairam no ar. Muitos eleitores não compreendem como funciona a eleição para vereador. Vamos ouvir falar é que dependendo do partido, a pessoa tem o direito de ter menos votos e outro com mais votos não se eleger, né? Se a pessoa tem o voto maior, por que aquela que não ganhou, né? Eu acho assim que a contagem de voto acaba sendo jogado para outro e também é muita coligação junto também, né? Muita junção de partidos ali acaba influenciando bastante. As eleições municipais se configuram no momento em que os partidos políticos se organizam e disputam o voto dos eleitores. Aqui na capital catarinense, são 308 candidatos a vereador na disputa por uma das 23 vagas. Mas nem sempre o mais votado consegue ser eleito. Isso ocorre porque nas eleições proporcionais, o candidato depende do desempenho do partido ou da coligação. O cálculo e a distribuição das vagas são feitos de acordo com o quociente eleitoral. A eleição para prefeito é uma eleição majoritária, ou seja, nessa fica fácil para o eleitor entender porque o mais votado ganha. Na eleição de vereador, é uma eleição que a gente chama de proporcional, ou seja, as vagas são ocupadas de forma proporcional. E o voto que o eleitor confere ao vereador, primeiro ele está votando no partido. Então o número do candidato a vereador, ele inicia sempre com o número do partido. Inclusive, para vereador, o eleitor pode optar por votar na legenda, que é isso, ele entrega o seu voto só ao partido. Então, primeiro, para a distribuição das vagas, se verifica o desempenho do partido, não do candidato isoladamente. Não necessariamente o candidato mais votado vai ocupar uma cadeira. É preciso que o partido preencha uma votação que atinja o quociente partidário, eleitoral, para que ele possa se candidatar às cadeiras. Ele se candidatando às cadeiras, ele vai ver dentre os seus candidatos os que tiveram o melhor desempenho para ocupar essas vagas. A regra foi criada para dar maior representatividade ao sistema político, o que permite que o processo seja o mais democrático possível. Agora é o momento da política aqui do Band Cidade, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Uma notícia bombástica que promete provocar repercussões político-partidária, eleitoral, no município onde o pleito está mais acirrado. Criciúma,
no sul do estado. A desembargadora Cíntia Bittencourt Schaeffer liberou, hoje à tarde, o prefeito Clésio Salvaro, que ficou preso aí praticamente 3 semanas. Ele já está, nesse momento, chegando em Criciúma, mas com medidas cautelares. Não reassumirá a prefeitura e também não poderá fazer campanha. Numa primeira leitura, seria o óbvio. O retorno de Salvaro, que é um grande eleitor em Criciúma e que apoia Vaguinho Espíndola, do PSD, aqui à direita, contra Ricardo Guide, do PL, o retorno dele significaria um reforço considerável. Essa é uma leitura. Mas a outra avaliação é a seguinte: ele estava sendo considerado, Salvaro, no sentimento de boa parcela do eleitorado de Criciúma, um injustiçado, vítima. E isso fez com que, no momento em que foi preso, as curvas se cruzassem. Guide, que estava à frente, foi suplantado por Vaguinho. Agora, com ele liberado, quem sabe isso pode assentar a ponto de não ter mais aquela leitura de injustiçado e vítima. Está solto. Lembra um pouco a situação de Lula da Silva, 580 dias preso em Curitiba, condenado em 3 instâncias por 9 magistrados. Os petistas ficaram esse tempo todo. Lula livre, Lula livre. Pois bem, quando ele foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, saiu e aí o discurso acabou. E essa situação levou Lula a murchar. Mas como ele era o único nome para efetivamente enfrentar e tentar derrotar Jair Bolsonaro, ele foi colocado na disputa. E ganhou a eleição, claro, graças ao comportamento e à condução parcial, tendenciosa e capciosa da Justiça Eleitoral brasileira, tendo à frente o ministro Alexandre de Moraes. Simples assim. Agora, se eventualmente essa situação vai se registrar em Criciúma, é outra questão. E também tem o seguinte: estamos a 10 dias das eleições. Se essa avaliação viesse a vingar, haveria tempo hábil para virar a eleição, com o Ricardo Guide retomando a liderança? Aí, só os próximos dias dirão, e a repercussão junto ao eleitorado criciumense, especialmente aqueles que ainda se revelavam indecisos. Para que lado caminhar? Para o candidato de Clésio Salvaro ou para o candidato de Jair Bolsonaro? É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. De olho no próximo verão, donos de bares e restaurantes de Santa Catarina participam do Abrazel Summit. A programação conta com palestras e painéis para discutir temas que preocupam os empresários do setor. Uma feira de produtos, serviços e equipamentos de alimentação voltado para empresas que servem refeições e bebidas fora de casa. Este evento reúne centenas de empresários que se preparam para melhor receber os visitantes. Muito importante para o setor, porque primeiro que em Santa Catarina é um evento único e inédito, voltado 100% para a alimentação fora do lar. Então a gente tem vários eventos no nosso estado, mas nenhum que fala a língua do nosso empresário ou a dor que o nosso empresário precisa para ouvir ali para poder ajudar na sua empresa, no seu empreendimento. A próxima temporada de verão estima atrair mais de 3 milhões de turistas. O otimismo cresce também com a chegada de novas rotas aéreas, impulsionando ainda mais o litoral catarinense, famoso pelas belezas naturais e pela sólida infraestrutura.
fortalecida pela rica e premiada gastronomia local. O nosso propósito é desenvolver queijos que valorizem as características regionais da nossa região. São queijos genuinamente catarinenses, genuinamente brasileiros. A organização do evento ressalta que capacitar quem trabalha neste segmento é uma forma de promover o crescimento do setor para qualquer época do ano. É trazer o que tem de tecnologia, o que tem de inovação, o que tem de produtos novos, e o Abrazel Summit é trazer técnicas de gestão, inovação, como melhorar a parte da gestão de pessoas, que é algo tão desafiador para o setor da alimentação. O rápido deslocamento de uma frente fria pelo litoral catarinense e o avanço de uma massa de ar frio, um sistema de alta pressão. São os fatores que influenciam o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. De olho aqui no nosso mapa, a madrugada e amanhã vão ter mais nuvens e chuva no estado, com até risco de temporais localizados, especialmente na Grande Florianópolis e no norte de Santa Catarina. O tempo melhora com aberturas de sol, então, na maioria das regiões do estado catarinense. A chegada dessa massa de ar frio faz com que as temperaturas entrem em declínio em todo o estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 21. Em Blumenau, 14 graus de mínima e 23 de máxima. Em Canoinhas, Planalto Norte, mínima de 12, máxima de 24. A tela vai mudar, mais informações para você. Sul do estado, Criciúma, 14 graus de mínima, 21 de máxima é a previsão. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 8 e 16. Campos Novos, meio oeste do estado, 10 graus de mínima e 20 de máxima. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E a seguir aqui no Band Cidade tem esporte com a Chapecoense em campo pela Série B neste momento. E pela Série A, em jogo atrasado da quinta rodada, Criciúma bate o Grêmio em Porto Alegre e se afasta do Z4. Os detalhes após o intervalo. Até já. Estou de volta com o Band Cidade. O Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para 54 cursos técnicos. Ao todo, são 1.400 vagas disponíveis, tanto para quem quer fazer o ensino médio técnico, os cursos integrados, quanto para quem já tem o ensino médio completo, os cursos suplementares. Todos são gratuitos e as inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro no site que está na sua tela, ifsc.edu.br. O ingresso dos aprovados vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da quinta rodada, o Criciúma derrotou o Grêmio em Porto Alegre e abriu uma boa distância para o Z4 da competição. Na Arena Grêmio, Newton mandou para a grande área e Arthur Caíque mandou para as redes. Criciúma 1-0. Após jogada pelo lado esquerdo, Vila Sante chutou rasteiro para deixar tudo igual. De fora da área, Ronald Lopes mandou para o fundo das redes, sem chance de defesa para o goleiro. Final em Porto Alegre, Grêmio 1, Criciúma, 13º colocado com 32 pontos, 2. Neste domingo, às 6h30 da noite, o Tigre volta a campo para encarar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Agora a Série B começa hoje a 29ª rodada da competição e a Chapecoense já está em campo. O time catarinense enfrenta o Amazonas em partida que começou às 7 horas da noite na Arena Condá, em Chapecó. A Chapecoense deixou o Z4 da Série B e atualmente está na 14ª posição com 31 pontos somados. Vencer amplia a distância para a zona do rebaixamento. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. E o Figueirense obteve uma importante vitória hoje, só que fora dos gramados. O clube conseguiu a aprovação do plano de recuperação judicial da Figueirense Limitada. O acordo foi aprovado por maioria em votação online na tarde de hoje. A dívida total envolvida no plano chegou a quase 82 milhões de reais. Agora, esse valor vai ser parcelado com os credores, que vão ter 15 dias para decidir qual vai ser a forma de recebimento desse dinheiro. O próximo desafio vai ser renegociar as dívidas da Associação Figueirense Futebol Clube. A assembleia com os credores está prevista para o próximo dia 18 de outubro. Mudando de assunto, Santa Catarina vai buscar dados para formular um plano de políticas públicas voltadas para as mulheres. A ideia partiu de uma reunião entre representantes femininas do governo. A ideia é fazer uma espécie de raio-x que aponte a real situação
das mulheres que vivem em Santa Catarina, com a participação de representantes da Secretaria de Assistência Social, da Gerência de Políticas para Igualdade Racial e Migrantes, da Gerência de Políticas para as Mulheres e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a governadora em exercício, Marilisa Ben, deu o pontapé inicial para a elaboração de um plano estadual de políticas públicas para as mulheres. Juntas, vão buscar informações e dados importantes para atender as demandas das mulheres que nasceram aqui ou que escolheram Santa Catarina para viver. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens em TVBV Online, a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.